Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 182ª noite. Senhor, o barbeiro, continuando a história do sexto irmão, acrescentou: o Barmecida acariciou Shakbak. Não somente vos perdoo pelo golpe que me destes, como também quero que de hoje em diante sejamos amigos e que não tenhais outra casa senão a minha. Tivestes a complacência de vos submeter ao meu humor e a paciência de aguentar minha brincadeira até o fim. Mas agora vamos comer realmente, disse-lhe. Terminando, bateu palmas e ordenou a vários criados que apareceram que trouxessem a mesa e os servissem. Foi imediatamente obedecido, e o meu irmão fartou-se das mesmas iguarias que só conhecera pela imaginação. Quando tiraram a mesa, trouxeram vinho e, ao mesmo tempo, certo número de belas escravas ricamente vestidas entrou e cantou ao som de instrumentos. Finalmente, Shakbak teve todas as razões para alegrar-se com as gentilezas do Barmecida, que o tratou familiarmente e o presenteou com um traje. O Barmecida achou em meu irmão tanto espírito e tão grande inteligência em tudo que poucos dias depois lhe confiou o cuidado da casa e de todos os seus negócios. Meu irmão se saiu bem no seu encargo durante 20 anos. Ao fim desse tempo, o generoso Barmecida, doente em consequência de sua velhice, morreu. Não tendo deixado herdeiros, confiscaram todos os seus bens em nome do príncipe. Meu irmão foi despojado de todos os bens que conquistara, de modo que, vendo-se reduzido ao seu estado anterior, se uniu a uma caravana de peregrinos de Meca, com o intuito de fazer a peregrinação à custa deles. Para a sua desgraça, a caravana foi atacada e pilhada por um bando de beduínos, superior ao dos peregrinos. Meu irmão viu-se escravo de um beduíno que o espancou durante vários dias para obrigá-lo a comprar sua liberdade. Shakbak mostrou-lhe que era inútil. Sou o vosso escravo, dizia-lhe. Podeis dispor de mim a vosso bel prazer, mas declaro-vos que sou extremamente pobre e que não tenho meios para comprar-lhe minha liberdade. Enfim, meu irmão expôs-lhe inutilmente toda a sua miséria. Chorando, tentou comovê-lo. O beduíno foi implacável e, com raiva de ser privado de uma quantia considerável com a qual havia contado, pegou a faca e fendeu-lhe os lábios para vingar-se de sua perda. O beduíno tinha uma mulher muito jovem. Frequentemente, quando ia fazer suas incursões, deixava meu irmão sozinho com ela. A mulher, então, nada esquecida para consolar Shakbak dos rigores da escravidão, dava-lhe a conhecer muito bem que o amava, mas ele não ousava corresponder à sua paixão, com medo de se arrepender, e evitava encontrar-se sozinho com ela, assim como ela de encontrar-se com ele. Estava tão acostumada a gracejar com o pobre Shakbak todas as vezes que o via, que o fez um dia na presença do marido. Meu irmão, notando que seu amo os observava, teve a ideia, pelos seus pecados, de gracejar com ela.
O beduíno desconfiou logo de que ambos se entendiam criminosamente. Enfurecido pela suspeita, atirou-se contra o meu irmão. Após mutilá-lo barbaramente, conduziu-o sobre um camelo ao alto de uma montanha deserta, onde o abandonou. A montanha achava-se no caminho de Bagdá, de modo que os caminhantes que o encontraram me avisaram. Dirigi-me para o lugar sem perda de tempo e encontrei o desventurado Shakbak num estado deplorável. Prestei-lhe o socorro de que necessitava e levei-o para a cidade. Eis aí o que contei ao califa Monstanser Billah, acrescentou o barbeiro. O príncipe desatou novamente a rir. Agora já não tenho dúvidas de que foi muito justamente que vos deram o apelido de silencioso. Ninguém pode dizer o contrário. Por certos motivos, contudo, ordeno que vos afasteis o mais cedo possível da cidade. Ide, e que nunca mais eu ouça falar de vós. Cedi à necessidade e viajei vários anos em países longínquos. Soube, enfim, que o califa morrera e voltei a Bagdá, onde não encontrei nenhum dos meus irmãos com vida. Foi ao voltar para Bagdá que prestei ao jovem coxo o importante serviço que já conheceis. Sois, portanto, testemunha de sua ingratidão e da maneira injuriosa pela qual me tratou. Em vez de me ser reconhecido, preferiu fugir e afastar-se do seu país. Quando soube que não estava mais em Bagdá, embora ninguém pudesse dizer-me com certeza para que lado se dirigira, pus-me a caminho para procurá-lo. Há muito tempo que vou de província em província, e quando menos pensava, vi-o hoje. Não esperava que estivesse tão irritado comigo. Sherazade, nesse ponto, percebendo que já era dia, calou-se e na noite seguinte, assim, retomou o fio da história. 183ª noite. Senhor, o alfaiate acabou de contar ao sultão de Casgar a história do jovem coxo e do barbeiro de Bagdá, da maneira pela qual tive a honra de dizer a Vossa Majestade. Quando o barbeiro, prosseguiu ele, terminou sua história, achamos que o jovem tinha toda a razão em acusá-lo de ser um grande falador. Contudo, quisemos que ficasse conosco, que participasse do festim que o dono da casa havia preparado para nós. Pusemo-nos, portanto, à mesa e nos distraímos até a hora da prece, entre o meio-dia e o pôr do sol. Aí nos separamos e eu voltei a trabalhar na minha oficina, esperando a hora de tomar o rumo de casa. Foi durante tal intervalo que o pequeno corcunda, semi-bêbado, se apresentou diante da minha porta, cantando e tocando um pandeiro. Julguei que, levando-o para casa, minha mulher se divertiria com ele. Minha mulher nos serviu um prato de peixe, do qual ofereci um pedaço ao corcunda, que o comeu sem se dar ao trabalho de verificar se havia espinhas. Caiu desacordado na nossa frente, após termos tentado inutilmente socorrê-lo, e diante de tão funesto acidente, não hesitamos em levar o corpo para fora, até a casa do médico judeu. Este o fez descer ao quarto do fornecedor, e o fornecedor levou-o à rua, onde o mercador julgou tê-lo assassinado. Eis, senhor, acrescentou o alfaiate,
o que tinha de contar-vos. Cabe a vós decidir se somos dignos de clemência ou de cólera, de vida ou de morte. O sultão de Casgar deixou transparecer um ar alegre, que devolveu a vida ao alfaiate e aos seus companheiros. Não posso deixar de reconhecer, disse, que fiquei mais impressionado com a história do jovem coxo, do barbeiro e das aventuras de seus irmãos, do que com a história do meu corcunda. Mas antes de vos enviar de volta para casa, a todos, e antes que seja enterrado o corpo do corcunda, quero ver o barbeiro, que é a causa do meu perdão. Visto que se encontra na capital, será fácil satisfazer minha curiosidade. Ao mesmo tempo, mandou um dos guardas procurá-lo, com o alfaiate, que sabia onde ele poderia estar. O guarda e o alfaiate voltaram pouco depois, trazendo o barbeiro, que apresentaram ao sultão. Era o barbeiro um ancião de seus 90 anos. Tinha barba e sobrancelhas brancas, como a neve, grandes orelhas e nariz bastante comprido. O sultão, ao vê-lo, não pôde deixar de rir. Homem taciturno, disse-lhe, informaram-me de que sabeis histórias maravilhosas. Quereis contar-me algumas? Senhor, respondeu-lhe o barbeiro, deixemos de lado agora, por favor, as histórias que sei. Suplico humildemente a vossa majestade que me permita perguntar-lhe o que fazem aqui esse cristão, esse judeu, esse muçulmano e esse corcunda morto que vejo estendido sobre o chão. O sultão sorriu da liberdade do barbeiro e respondeu-lhe: Que vos importa? Senhor, respondeu o barbeiro, importa-me fazer essa pergunta para que vossa majestade saiba que não sou um grande falador, como pretendem alguns, mas o homem justamente cognominado de O Silencioso. Sherazade, ferida pela claridade do dia que ia penetrando o aposento do sultão da Índia, calou-se para retomar o fio da história na noite seguinte.